Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, uma excelente Páscoa a todos vocês. Hoje mais cedo a gente já fez a nossa homenagem aí ao dia, né, mundial internacional do autismo, né? Estamos aí com os pais de autistas, com os autistas aí e na luta pela conscientização do autismo. E a gente está aqui também para trazer notícias do Flamengo, exclusivas também aqui apuradas por nós, e também as notícias dos nossos amigos aí jornalistas que também estão fazendo as suas apurações. Mas a gente tem uma informação aqui muito interessante para passar para vocês. Eu vou pedir só você que está chegando aqui que se inscreva aqui no botãozinho vermelho. É muito importante a sua inscrição, cara. Você ajuda muito o nosso canal. É com a sua ajuda se inscrevendo aqui que a gente fica forte para combater literalmente esses que querem o mal do Flamengo. Por isso que a sua inscrição aqui no nosso canal, no canal dos nossos amigos youtubers, é muito importante. Por isso você tem que se inscrever aqui, acionar a notificação aqui também no sininho e deixar esse like maroto para que a gente tenha ainda mais alcance, tá certo? A gente vai falar aqui sobre grupo de Libertadores, Flamengo podendo pegar grupo da morte, a gente vai falar do Pedro. A gente vai ter uma série de assuntos aqui para falar com vocês sobre questão de dívida do Flamengo, que o Flamengo pagou mais de 1 bilhão. A gente vai estar falando sobre tudo isso aqui, trabalho desde a gestão passada também. É importante a gente estar aqui trazendo isso tudo para vocês. Mas eu tenho uma informação interessante. Se falou aí muito sobre essa questão dos torcedores do Grêmio pedindo a contratação do Pedro após lá a desistência no Borré. A contratação do Pedro, do Flamengo, nosso atacante Pedro. Pois é, eles estão interessados, os torcedores, pedindo que a diretoria tente a contratação do jogador. E aí a gente resolveu trazer para vocês o valor da multa do Pedro para dentro do Brasil e para fora. Praticamente não tem muita diferença, tá? O que foi passado para a gente por fontes aí ligadas à diretoria do Flamengo, que a gente conversou, passaram pra gente que a multa, tá? A multa do Pedro para dentro do Brasil é de aproximadamente 600 milhões de reais. E que a multa para o exterior é de 100 milhões de euros, tá? 100 milhões de euros hoje seriam, olha aí, o euro a 6,71 seriam exatamente 671 milhões de reais. Algum clube vai pagar isso? Claro que não. Claro que não. Por que coloca a multa tão alta? Para ter o poder de barganha, para ter o poder de negociação, para não ter uma surpresa de alguém chegar e pagar a multa. Já é feita essa multa para ninguém pagar. Já é feita essa multa para não ter surpresa. Ela é criada, essa multa de 100 milhões e 600 milhões aqui interna, 100 milhões de euros para fora. Para aquele clube que quiser contratar o jogador, tem que conversar com o Flamengo. Vai procurar o staff do jogador, vai procurar o Flamengo, vai ter que fechar um valor. Ah, Paparazzo, mas vai ser um valor próximo disso? Quem vai ter mais do que 200 milhões ou 150 milhões para pagar num jogador aqui no Brasil? 100 milhões que seja. Não tem 100 milhões para pagar num jogador. Não tem, não existe. Lá fora, até acredito que sim, mas ele teria que ser titular, tá na seleção brasileira sendo convocado novamente. Aí para pagarem 200 e poucos milhões, a gente está falando aí deixa eu fazer uma conta aqui rápida para vocês. 200 milhões, tá? Que eu acho que hoje é um valor que lá fora poderiam pagar ele arrebentando, tá? Dividido por 6,71, a gente está falando aí de quase 30 milhões de euros. Quase 30 milhões de euros. Pra vocês terem noção de como tá alta a cotação do euro. Então, esse aí é o valor que eu acho que seria o valor real, né, de um jogador como Pedro, Gabigol, jogador desses jovens e que estariam arrebentando um valor real, né, para ser negociado hoje, tá, na cotação de hoje. Então, 30 milhões de euros, aproximadamente 200 milhões de reais. Esse é um valor aí que seria considerado bom por um jogador bom aqui no futebol brasileiro, tá? Passar para vocês aqui também essa situação toda que eu estava falando da questão da crise, né? Que o Flamengo consegue ainda dar uma amenizada. O Flamengo, olha só, pulou, tá? De 2013, 2013, 2014, ele tinha investimento de 7,4 milhões, tá? Na base, na formação de atletas.
7,4 milhões. Para agora, o Flamengo pulou 618%, tá? Para 53,1 milhões na temporada passada, em 2020. A gente pode ver isso aqui no balanço. 53,1 milhões. O Flamengo aumentou 618% o investimento na formação de atletas. Inclusive o Flamengo contratando na base. Isso é o que é o mais importante. Então, craque a gente faz em casa. Então é o que eu falo para vocês. Paparazzo, a dívida do Flamengo aumentou para 400 e poucos milhões. Ela era 300 e pouco. Mas e os ativos? E os jogadores na base que estão sendo formados? E os atletas que a gente tem, que a gente pode vender? O Flamengo tem mais de 2 bilhões em ativos hoje. O Flamengo tem mais de 2 bilhões em possíveis ativos, né, em ativos e em possíveis vendas hoje. Eu tô falando para vocês, pensa só. Vamos colocar aqui, eu vou colocar aqui rapidinho para vocês, tá? Um valor, vamos botar 20 milhões de euros. Gerson, 20. Tá? Vou botar baixo, hein? Gabigol, o Flamengo pagou quase isso. Vamos colocar então 30. 30 mais 30 mais o Pedro, 30. Aí vamos colocar aí Bruno Henrique, 15. Vamos colocar o Everton Ribeiro, 20. Vamos colocar o Arrascaeta. Vou colocar 30 também, né? Apesar de que ele já está um pouco mais velho. Aí a gente coloca Rodrigo Caio, 30. Aí a gente coloca o Arão, 15. Aí a gente coloca deixa eu pegar aqui os outros, né? Felipe Luiz, Isla. Não, aí deixa eu pegar aqui um valor aqui interessante. Vamos colocar os garotos que são bons. O João Gomes, botar uns 15, tá? Em breve. Vou colocar aqui eu falei do Bruno Henrique. Tem mais algum, de repente, que a gente possa tá colocando aqui nesse destaque? Cara, eu acho que tem o menino também que é visto pelos clubes de fora muito bem, o Daniel Cabral. Vou colocar mais uns 10 aqui nessa brincadeira. E aí na base nós temos muitos outros que o Flamengo justamente investiu para estar ganhando na frente, né? Tecnicamente e financeiramente. Então, por exemplo, tem Richard Rios, tem Lázaro, tem Hugo Moura, tem uma série, tem o Muniz, vamos colocar aqui o Muniz, aqui uns 10 aqui também, só para ter uma noção. Só nisso aqui, tá? Eu não tô colocando aquela garotada toda que tem lá, e eu não tô colocando alguns jogadores que podem ser negociados pontualmente, como o Rodinei, como o Pires da Mota, como o Vitinho, o próprio Michael, que tem interesse de árabes e tal. Vamos colocar aqui mais uns 20, só desses jogadores aqui que eu não tô falando, que eu tô falando que na verdade que eu não... E aí a gente deixa a base para ser o restante. A gente fala para vocês que o Flamengo tem ativos aí de mais de 2 bilhões, tá? De possíveis vendas. São ativos, né, que podem se tornar realidade caso o Flamengo precise. Então vou colocar mais 20 aqui. A gente tem 255 milhões de euros aqui, tá? Isso aqui de valores possíveis e valores que podem ser maiores, inclusive. Vamos botar aqui vezes 6,71. A gente está falando... Peraí, vezes 6,71. A gente está falando aqui, ó, de 1,711 bilhões. 1 bilhão 711 milhões só com esse que eu falei. E aí, se você tiver, por exemplo, algum jogador que eles queiram contratar, que seja um valor menor, que são valores menores aí que a gente tem, cara, quando você menos perceber, você já tem aí, até mesmo o zagueiro, Léo Pereira, Gustavo Henrique, jogadores que você tem no elenco, você chega aí fácil, né, ao valor aí de 2 bilhões, como eu falei. Então o Flamengo tem ativos. Então não adianta falar que o Flamengo tem 400 e poucos milhões de dívida. Mas o que ele tem de ativo? É o que eu falo. O Flamengo hoje é o elenco mais forte aqui da América Latina. 2, né? Mas para mim é o mais forte. Flamengo e Palmeiras nesse momento, né? E aí a gente pagou aí mais de 1 bilhão em dívidas, que eu acho interessante a gente estar falando, tá? Mais de 1 bilhão em dívidas. E eu vou falar para vocês, ó, a gestão do Bandeira pagou 876 milhões, tá? Em dívidas. 876 milhões. A gestão do Landim pagou 184 milhões.
É muito menos, né, Paparazzo? É, mas a do Bandeira foi aquela que começou em 2013 e tinha que pagar. O Flamengo estava indo para um caminho sem volta. Então você tinha que pagar. Você pagava, segurava a onda, ainda conseguiu ganhar uma Copa do Brasil, mas não conseguiu muitos títulos ali no decorrer dos anos, né? Foram só 2 Carioca, Copa do Brasil e tal. Aí quase pegou uma Sul-Americana. E aí entra o Landim, né? 2019. E paga menos dívida, mas pagou 184 milhões em dívidas, mas paga menos dívida. E aí o que eles pensam? Olha, até a gente dizendo que bacana a gestão passada, pagou muita dívida, muito bom. Graças a essa gestão, podemos contratar agora, podemos fazer o time, graças àquele trabalho da época do Bandeira, temos a condição hoje de contratar, de montar um super time e ganhar tudo. E ganhou. Não ganhou o Mundial, beleza, mas foi bem. Teve lá na prorrogação, quase por detalhes não ganhou o Mundial. Mas ganhou tudo. Ganhou tríplice coroa no ano e quádrupla coroa no outro. Né? Fez jus ao que a estruturação que teve, a reestruturação que teve, e gastou menos para pagar dívida, resolveu montar o time e tem ativos hoje. Então é o que eu falo, pagou menos dívida a gestão atual, mas tem ativos. Então as duas gestões para mim são muito boas, tá? E aí a gente vai falar para vocês, olha, 2014, 141 milhões em dívida, 2015, tem o seguinte também, foram 184 milhões do Landim em 3 anos, né? E aqueles 800 e tal em 6 anos. Mas é o que eu falei, era um momento de pagamento. Depois foi um momento de entrar na situação de ganhar títulos. 141 milhões em 2014, 149 milhões em 2015, 200 milhões em 2016, 217 milhões... 200 milhões em 2016, 143 milhões em 2017, 107 milhões em 2018, 117 milhões em 2019. Tudo isso... aí 2019 já é Landim. 107 milhões em 2018. Até aí, né, esses são os 876 milhões do Bandeira. Aí com o Landim, o Flamengo pagou 117 milhões em 2019, 67 milhões em 2020, mesmo com a pandemia, e loading agora, carregando 2021. Então em 2 anos, na verdade. Eu acho que esse valor, eu não sei se eles continuam por mais 3 anos, a gente não sabe quem vai ganhar a eleição, a gente aqui é totalmente isento com relação a isso, independente da chapa que vier a ganhar, a gente sabe que deve pagar uma quantidade maior de dívida, e mesmo assim os títulos estão vindo, graças a todo esse trabalho também que começou em 2013. Então as duas gestões estão de parabéns, tá? Vamos lá, então passar para vocês aqui também outras situações aqui interessantes, como por exemplo o grupo da morte, né? Que assusta aí a galera, pô, o Flamengo pegar um grupo da morte. E aí a gente já tem aí na verdade, já foram decididos aí até para decisão do sorteio da fase de grupo. A gente já tem aqui os cabeças de chave, né? O Flamengo inclusive é um dos cabeças de chave, e a gente já tem como ter uma previsão aqui, a gente já sabe, por exemplo, onde estão os potes de cada time, né? Vamos lá. Pote 1, Palmeiras, River, Boca, Nacional, Flamengo, Cerro, Olímpia e São Paulo. Pote 2, Defensa e Justiça, Internacional, Atlético Mineiro, Independiente Santa Fé, Racing, Liga de Quito, LDU, Universidade Católica e Barcelona. Pote 3, Vélez, Sporting Cristal, América, Fluminense, The Strongest, Universitário, Deportivo Táchira e Argentino Júnior. No pote 4, o Lagoaíra, o União La Calera, Always Ready, Rentistas, e aí tem os confrontos, né, que podem chegar no pote 4. Desse pote 4, do pote 2 e 3 não podem entrar brasileiros no grupo do Flamengo. Mas do pote 4, se brasileiro se classificar, pode entrar no grupo do Flamengo. E aí tem Atlético Nacional contra o Libertad, Grêmio contra o Independiente Del Valle, complicado, Júnior Barranquilla contra o Bolívar e São Lourenço contra o Santos, também carne de pescoço, tá? E aí, o Lance fez uma previsão aqui de um possível grupo da morte, né? Diante dos potes aí que a gente acompanhou.
Por exemplo, o Flamengo poderia cair, tá? Num grupo com a LDU do Equador, né? No pote 2, com o Vélez Sarsfield argentino, né? No pote 3, ou também com o Argentino Júnior, né? Um dos dois. Isso aí você colocando um grupo difícil, com altitude, com o argentino, né? E aí depois poderia cair com outros 4 times aí complicados, né? 4 times aqui complicados. O Grêmio, por exemplo, o Atlético Nacional da Colômbia, que era a equipe do campeão da Libertadores e a equipe do Berrio, o San Lorenzo da Argentina, que praticamente nos eliminou na fase de grupo em 2018, e o 2018 ou 2017, agora não me lembro direito. E o Santos, né, que também podem cair aí no pote 4, né? Então estão nessa decisão aí das vagas da pré-Libertadores, né? Então esse seria aí um grupo muito difícil, tem essa possibilidade, pode cair um grupo fácil também, né? Por exemplo, se o Flamengo cair num grupo mais tranquilo, ele pega, não acho tão tranquilo assim, a Universidade Católica do Chile, que o Lance colocou aqui, no pote 2, e aí, mas que é sem altitude, viagem curta, Barcelona de Guayaquil, do Equador, que perdeu as 2 partidas para o Flamengo em 2020, né? Esse do pote 2. Do pote 3 seria interessante, segundo o Lance, Universitário do Peru e Sporting Cristal. E aí do pote 4, de repente um Unión La Calera do Chile, Rentistas do Uruguai, são os clubes de menor tradição e que jogam no nível do mar, né? Então essas opções aí de um grupo difícil e um grupo tranquilo que o Lance colocou. Descanso aí, uma matéria do Globo Esporte falando do Fred Uber, falando que descanso e intensidade, após as férias, atletas do Flamengo batem recorde de velocidade. E aí eles trazem na matéria que os jogadores do Flamengo bateram os recordes aí com números acima de 30 km por hora e realizaram centenas de exercícios de força no campo, como acelerações, desacelerações e saltos. Então os caras estão voando baixo, os treinos estão muito bem, e a gente fica muito feliz. Em avaliações de força e potência, os mesmos jogadores tiveram evolução média de 10% em comparação com a pré-temporada de 2020. Cara, sensacional. Vamos com tudo, muito importante a gente poder tá vendo aí o Flamengo chegando com tudo em 2021, né? Outra situação para a gente estar passando para vocês é com relação à questão do Jorge Jesus, né? Que, segundo a ESPN, Jorge Jesus quer xodó ainda da época de Flamengo para o Benfica. É jogador que ele tinha a intenção de contratar quando ainda estava no Flamengo. Então, segundo aí o jornal A Bola, né, o técnico Jorge Jesus enxerga 2 nomes como possíveis substitutos do goleiro que está saindo lá, e um deles é o Ivan, né, o da Ponte Preta, que chamou a atenção de diversos clubes nos últimos anos, mas que tem contrato com a Ponte até o final de 2023. E aí o Jesus estaria de olho, né? Ele chegou a ser alvo do Flamengo ainda na época do Jorge Jesus, quando o português estava no comando do Flamengo. Na época, porém, as negociações não avançaram, e outro nome que chama a atenção do treinador é o brasileiro Luiz Júnior, de apenas 20 anos, que atua no Famalicão. Então é isso, eu convido você a se inscrever aqui no canal, utilizar o cupom PAPA para adquirir as Fla Sandals, as sandálias do Flamengo, nas lojas oficiais online apenas, espaçorubronegro.com.br, loja.flamengo.com.br. Tem também manto de treino, tem o manto novo, tudo você tem 5% com o cupom PAPA nas lojas oficiais online. Se você for nas lojas físicas, né, você também tem o desconto do sócio torcedor, e se você quiser adquirir Fla Sandals, inclusive para o seu bebê, para sua criança, tem, ó, olha aí. Olha só, esse aqui é do manto 2, tá? Igualzinho ao manto 2. Tem até o elástico aqui para prender o pezinho da criança. Então, você adquire tudo nas lojas oficiais em todo o Brasil e também em lojas de esporte que tem os produtos da Fla Sandals. O contato, inclusive, do WhatsApp da Fla Sandals está aqui na descrição, assim como as dicas para você abrir a sua conta no Banco BRB utilizando o cupom PAPARAZZO e você receber cartões. Olha aqui, ó. Olha que legal. Cartões aí do Flamengo. Já pensou você com um cartão do Flamengo gratuito, só de abrir a conta do BRB e utilizar o cupom PAPARAZZO? Então, utiliza lá o cupom PAPARAZZO que você vai receber o seu cartão de forma gratuita em casa. Tira um print quando você usar o cupom PAPARAZZO, aparecer lá, funcionou o cupom, você tira o print, vai lá no nosso Instagram, no Reels e nos destaques do nosso Instagram, que tem lá
todas as dicas para você, o regulamento para você seguir e concorrer a mantos do Flamengo. E também a gente lembra você de acessar aqui o link no nosso comentário fixado, entrar no nosso clube de membros, assinar o nosso clube de membros, o Clube VIP é muito importante, você ajuda a gente demais. E agradecer a Outsider Tours, também está aí na descrição, o @Outsider Tours e @Nando.outsider, que é a melhor agência de turismo, que tem desconto também do Paparazzo. Você procura eles lá no Instagram, pede o desconto para a viagem que você quiser fazer, para o local sem aglomeração, e eles vão te dar todo o suporte e te dar o desconto do Paparazzo. Outra situação que eu lembro você é de se inscrever aqui no canal, que é muito importante, acionar a notificação no sininho e deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Aquele abraço. Tamo junto.